Olha aqui, nação rubro-negra, tamo junto novamente para mais conteúdo aqui no canal Fla Cegueta. E bora aqui. Segundo dizem, Simeone estaria deixando o Atlético de Madrid para treinar a Inter de Milão na próxima janela. A Inter de Milão vive uma crise institucional tremenda, foi eliminada de forma vergonhosa na Liga dos Campeões por um clube pequeníssimo comparado com ela. E o Simeone, que já está há 15 anos ou mais no Atlético de Madrid, também está querendo respirar os novos ares. Então a informação que vem de lá é que ele estaria deixando o clube espanhol para servir ao clube italiano. E Felipe Luís, em contrapartida, é o mais cotado a assumir o cargo. Felipe Luís estaria deixando o Flamengo neste meio do ano e assumindo o Atlético de Madrid. Inclusive, já tem influenciador aqui no YouTube dizendo que o Atlético de Madrid viria para pagar a multa rescisória para levar o Felipe. É um consenso, ok? Informação que está repercutindo para tudo que é lado aí nas redes sociais. Mas deixa eu trazer aqui uma outra abordagem com toda a humildade do mundo, porém com toda a certeza e com toda a veracidade da informação. Gente, o que acontece? Felipe Luís pode deixar o Flamengo na próxima janela? Pode. Ele pode deixar o Flamengo hoje? Pode. Ele pode ser demitido? Pode. Ele pode trabalhar em qualquer outro clube? Mais ou menos, mais ou menos. Aí é que está o pulo do gato, mais ou menos. Qual é a real situação do Felipe Luís hoje? Felipe Luís, ele é treinador profissional, ele tem a licença A e B da CBF, A e B da CBF, desse modo ele pode treinar qualquer clube do futebol brasileiro sem problema nenhum, sem nenhuma restrição. Ele ainda não tem a licença CBF Pro Academy. Essa licença, segundo informações, ele estaria tirando. É um curso que se faz. Onde ele arruma tempo, não sei, mas é um curso que se faz para poder tirar essa licença, CBF Pro Academy. Essa licença, tudo bem, dá o direito ao cara a treinar clubes fora do Brasil, inclusive clubes na Europa. É uma licença que ela é vinculada, inclusive, com outras federações estrangeiras e assim por diante. Por isso que ele poderia, com essa licença, treinar, por exemplo, o Atlético de Madrid. Mas tem uma outra questão. Supondo que o Felipe tire essa licença agora, esse mês que vem, que seja lá o que for, na próxima janela, quando ele pode deixar o Flamengo e assumir o Atlético de Madrid, tudo bem. Pela lógica, poderia, mas ainda há um impedimento em cima disso. Qual é o impedimento? A UEFA exige que todo treinador que tira a licença Pro, que esteja legalizado, passe por uma espécie de estágio. É como se fosse um emprego, gente. É um aprendizado, entendeu? Você está ali sob experiência. A UEFA não quer que treinadores do mundo inteiro se alastrem pelas competições de enfim, dos países fidelizados a ela, qualquer um, de modo que acabe tirando a capacidade técnica da própria UEFA. Sabe qual é a competitividade do futebol europeu? Eles querem treinadores com capacidade, então não é qualquer um. Felipe Luís sabe muito, entende muito, mas precisa de aprendizado, segundo a UEFA. Então, mesmo que ele tire a Pro Academy, a licença internacional da CBF, ele precisa passar por um estágio. Esse tempo de estágio, ele passa a contar no momento em que ele tira essa licença. Entendeu? Então, assim, ele não tem como treinar o Atlético de Madrid agora no meio do ano. Ele precisa tirar a licença e passar por um estágio. O tempo do estágio, sinceramente, eu não sei. Não sei se é de uma temporada completa, não sei se é de meia temporada, confesso que eu não sei, mas precisa estagiar. Talvez ele possa deixar o Flamengo no final do ano, tá? Para sim servir o Atlético de Madrid. Agora, o Atlético de Madrid vai esperar o Felipe até final do ano, sendo que a temporada europeia termina agora meio do ano e o Simeone está indo para a Inter. O clube também precisa de um técnico para ontem, no caso o Atlético de Madrid. Não vão esperar, né? Então a chance do Felipe deixar o Flamengo por agora para servir os espanhóis é zero. Certo? Assunto encerrado, por gentileza, não caiam nessas loucuras insanas de internet. Vamos embora analisar o que de fato é verdade, o que de fato é escândalo, é histeria. Nesse caso é histeria. Felipe Luís não tem como servir o Atlético Mineiro e nenhum outro clube europeu, não por agora. Ele continua, questionado ou não, você gostando ou não, ele continua.
Nação Rubro-Negra, tamo junto. Fábio Souza, analista de futebol e deficiente visual, rubro-negro apaixonado e muito bem casado. Ó, chega comentando acerca desse assunto logo de cara. Vocês acreditam mesmo nessa ideia de que ele vai servir o Atlético por agora? Vamos lá, pensa um pouquinho, dá uma pesquisada na internet e responde aqui. Quero a tua opinião, gente. Quero também que você ajude o canal com seu engajamento, curtindo o vídeo, se inscrevendo, compartilhando. O canal tá em baixa, gente, tá em baixa. Alguma trava do algoritmo me pegou nos últimos meses. Eu também fiquei parado por problemas particulares. Inclusive, sigo atravessando um problema particular muito sério, muito grave. E por isso que às vezes, enfim, o andamento não está conforme eu quero. Mas se Deus quiser, o jogo vai virar e a gente vai voltar a sorrir abertamente, se Deus quiser. Tá difícil, mas a gente volta lá. Então, gente, se inscreve, compartilha, comenta. Tem o hype para quem puder hypar o vídeo e tem também o clube de membros para quem tiver a condição de ajudar o canal de modo financeiro com qualquer trocado, assina o clube de membros. Enfim, tem uns produtinhos linkados. Vocês sabem como funciona a sua ajuda aqui para nós que criamos conteúdos. Valeu? Conto com vocês e aquela máxima, rubro-negro, ele ajuda rubro-negro. Olha, o BAP e o Zico estiveram em Brasília para lutar contra aquela emenda ridícula que o governo federal está tentando emplacar, né? Atochar goela abaixo de todo mundo. Se o projeto atual, vinculado a tributos sobre entidades esportivas, passar, o Flamengo vai ter que pagar de imposto 15% sobre a receita, sobre a sua receita. Cara, é muito dinheiro. Enquanto clubes que são SAF continuariam pagando cerca de 6%. Cara, é uma coisa tão absurda, tão grotesca, que é como se o governo federal tivesse assim, privilegiando clubes e empresas, empresários estrangeiros, conglomerados estrangeiros e desprivilegiando e punindo as pessoas que trabalham de forma correta aqui no Brasil. São os presidentes, os diretores de futebol que tratam os clubes como entidade do povo, da torcida, e não como empresa, SAF no caso. Então, evidentemente que se isso passar, o Flamengo vai tomar um prejuízo de, a longo prazo, quase que bilionário. Nos últimos 10 anos serão mais de 700, 800 milhões de reais que o Flamengo vai ter que pagar. É praticamente uma dívida de um grande clube que eles jogariam na conta do Flamengo sem o Flamengo ter dívida com ninguém. Compreende a gravidade do fato? Então é isso. O BAP teve lá, o Zico teve lá, a maior galera teve lá. Conversaram com o ministro disso, com o ministro daquilo, com o chefe de gabinete, com o Beltrano, Cicrano, enfim, os engravatados que a gente sabe que jogam o Brasil na lama todo santo dia. Essa que é a grande verdade. A política do Brasil é um escárnio, é algo criminoso, né? Simplesmente é isso. Bom, vamos ver. Voltaram com a promessa de que eles vão atentar direitinho para as reivindicações, que vão levar ao presidente, vão fazer acontecer. Vamos ver se isso vai passar ou não. Eu acredito que vai passar, porque tudo que é para prejudicar, meu irmão, eles fazem. E no quesito aqui, o maior prejudicado será o Flamengo. Tentar parar o Flamengo na canetada começa por aí. A gente sabe que o governo hoje ele é pautado por um corintiano, então tá aí, misturando galhos como galhos. Fala de futebol, né, gente? Fala de futebol porque realmente é coisa linda de se dizer e é o que interessa pra gente aqui. Saiu aqui uma notícia muito bacana de que o Flamengo nessa última década de 2026, de 2016 a 2026, o Flamengo é o clube que mais aplicou goleadas dentro de casa. Isso é legal de se dizer, porque a gente precisa de uma goleada amanhã contra o Lanús. A gente precisa de pelo menos 2 gols de diferença para a classificação vir de modo direto. Então, é normal a gente golear em casa. Quando coloca a goleada, é placar de 3 ou mais gols. E o Flamengo, de 3 ou mais gols, conseguiu 41 vitórias dentro do Maracanã de 2016 a 2026. 41, aquele clube que mais goleou dentro de suas dependências. Depois vem o Palmeiras com 39, aí depois vem Bahia com 35, Fortaleza, Atlético Mineiro com 34 e assim por diante. O Flamengo é avassalador. 41 goleadas, não é pouca coisa não. Espero que amanhã haja a 42ª, né? Bora lá, bora ficar na expectativa. Mas para isso, evidentemente, a torcida tem que chegar junto. Criou-se o clima de restauração, de reconstrução, de
de amizade, né, entre torcida e jogadores, está todo mundo alinhado com o mesmo discurso. Danilo deu papo, Léo Pereira deu papo, Varela deu papo, está todo mundo convocando a nação e pedindo que a nação chegue junto. E vamos chegar juntos porque sempre chegamos, não é verdade? Nada de time sem vergonha, nada de vaia, nada disso não. Vou bora apoiar porque é uma taça que a gente precisa conquistar. Perdemos a última para o Del Valle, então está na hora de voltarmos a ganhar. É importante, gente, para trazer sossego para o Flamengo, para depois a gente ganhar o Carioca e assim de fato colocar o pé no chão e partir para as grandes conquistas. É isso. O problema do time passa por conta do Jorginho e do Bruno Henrique. Por quê? Pô, cara, eles estão correndo, treinando, chutando bola, mas estão como dúvida. Seria dois reforços importantes. Jorginho, porque evidentemente é um bom volante, né? Apesar do último jogo dele ter sido ruim, foi contra o Corinthians, a derrota da Supercopa do Brasil, mas é um bom volante, né? Então, ele está como dúvida. Possa ser que ele volte, possa ser que ele volte. Mas claro que voltando ele começa no banco por conta da lesão, né? Tá, sei lá, quanto tempo fora, algumas semanas fora, né? Então, começa no banco, mas tomara que ele volte logo. E o Bruno Henrique, que sentiu a dor no tal do pubis, no último jogo, ficou de fora, está treinando, será avaliado amanhã, né, nos momentos prévios à partida, e ali decidirão se ele terá ou não condição de jogo. Sei que se ele tiver condição, também é outro cara que ajuda, desde que o Felipe Luiz o coloque como ponta esquerda, posição a qual ele pediu, e não como falso 9. 9 é o Pedro, e se quiser colocar outro 9 no lugar do Pedro, que coloque o próprio Wallace Jan, que depois do Red Bull ter cancelado a negociação com o jogador e com o Flamengo, ele segue conosco e o Felipe Luiz vai ter que usá-lo. E estamos falando de um menino que é bom atacante, tendo a cabeça fria, a cabeça no lugar e jogando o que pode, evidentemente que ele colabora demais com o ataque do Flamengo. Outros problemas de... tem o retorno do Plata, Gonzalo Plata, que ficou suspenso no último jogo por conta daquela expulsão contra o Estudiantes, ainda na Libertadores do ano passado. Pegou 2 jogos de suspensão, cumpriu o primeiro jogo na final e o segundo jogo agora na Argentina contra o Lanús, primeiro jogo da Recopa, né? Então amanhã o Plata tem condição de jogo. Tentar cravar aqui de forma muito breve o time do Flamengo, tá? Claro que a escalação falaremos com mais propriedade mais para frente, mas vamos lá. Rossi no gol, Varela na direita, deve voltar Léo Pereira, Léo Ortiz e Alexandro, né? Deve ser bem isso aí que o Felipe vai fazer. Acredito que vamos com Pulgar, Paquetá e Arrascaeta, Cebolinha, Pedro e Gonzalo Plata. Acredito que esse será o Flamengo que vai iniciar os 90 minutos. É como se fosse o que há de melhor segundo o entendimento do Felipe Luiz. Valeu, nação. Então é isso. Até o próximo conteúdo. Muito obrigado. Tamo junto. Fábio Souza, deficiente visual e analista de futebol. Valeu. Sigam aí. Até a próxima. Valeu.